Elvésio Parente comenta o que tá rolando nas telonas. Muito bom dia, Elvésio Parente. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. Agora a gente vai falar sobre as estreias da semana, mas eu gostaria de só deixar o meu protesto aqui, como eles traduzem os títulos nacionais. Mas, bom, o que a gente começa falando? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar falando de Jovens Loucos e Mais Rebeldes, e você vai protestar e depois eu vou defender. Mas vamos lá, proteste primeiro. O original é Everybody Wants Some, ou seja... Everybody Wants Some não tem nada a ver com Jovens Loucos e Mais Rebeldes, né? É uma continuação, Elvésio? Fiquei confuso. Aí é que tá. Pela primeira vez, eu digo que eu gostei muito do título original, do título traduzido não tem nada a ver com o título original. Sim. Porque o nome, se fosse traduzido como Everybody Wants Some, alguma coisa como todos querem algo, todos querem alguma... todos querem... a gente não ia lembrar de outro filme que o mesmo diretor Richard Linklater fez lá em 93, chamado Jovens Loucos e Rebeldes. Dazed and Confused no original. Dazed and Confused, que também não tem nada a ver com Jovens Loucos e Rebeldes. Bom, Mas olha só, pela primeira vez eu digo que acertaram num nome nada a ver. Porque quando eu fui ver esse filme, eu já sabia o que ia ser. Ele, na verdade, não é uma continuação. É um filme que não tem nada a ver, outros personagens, outros completamente diferentes, mas ele tem exatamente o mesmo formato. Esse filme, o Dazed and Confused, o filme de 93, é um filme que pouca gente viu, apesar de ter um elenco muito legal. Eu não sei se o elenco muito legal hoje já era conhecido na época. Sim. Né? Que tinha... Mila Jovovich, Matthew McConaughey, tá aqui abrindo, peraí... Joey Laurie Adams, Adam Goldberg, tinha um pessoal que depois ficou famoso. Nesse filme de agora não tem ninguém famoso, tá? O elenco é todo desconhecido. Não sei se daqui a 10 anos a gente vai estar falando que são nomes que, olha lá, estava naquele filme do Richard Linklater e tal. Aliás, é bom falar, Richard Linklater é aquele cara que chamou a atenção há alguns anos atrás com Boyhood, que é um filme que demorou 12 anos para ser feito. Sim, com certeza. É aquele filme que o cara ele filmava alguns dias por ano enquanto o ator ia crescendo. É muito interessante. Uma experiência muito interessante. Agora, nesse filme aí, dos Jovens Loucos e Mais Rebeldes, a ideia é a seguinte: ele mostra como se fosse alguns dias antes de começarem as aulas numa universidade dos Estados Unidos. Então é um cara chegando, ele passou por um curso, sei lá qual curso que ele tá, mas ele tá no time de beisebol. Então ele vai lá para casa onde ele vai morar com os outros atletas que também são alunos do time de beisebol. Sim. E aí você tem a dinâmica toda entre os personagens. Fala sobre a, digamos assim, a responsabilidade da vida adulta, digamos assim. Eu não sei se ainda é vida adulta, porque eles estão ainda na universidade, então ainda estão no clima de farra. No Dazed and Confused, era o pessoal no colégio, era o último dia do colégio. Agora é o pessoal chegando na universidade. Talvez daqui a 10 anos o Richard Linklater faça algum, chegando finalmente à vida adulta mesmo. Agora, o que é bom desse filme é que o clima do filme é muito legal. Ele fez uma ambientação de época que não sei se é fim dos anos 70, início dos anos 80, que é muito bem feita. Os atores todos estão muito bem. Você realmente sente que aquilo lá é uma turma muito legal. O problema desse filme é que não tem exatamente uma história para ser contada. Porque ele vai acompanhando o dia a dia dos personagens e tal, e são situações divertidas, são situações legais, mas acabou o filme e não contou nada. Como acontecia no outro filme. Pode ser divertido, mas não tem, assim, um grande conflito, digamos assim. Pois é, eu gostei muito, mas tem que levar esse ponto de vista. Não tem exatamente uma história a ser contada. Certo. Mas é bem legal, bem legal. E agora, outro que eu vou esperar você falar a pronúncia, porque eu realmente não sei. Vai lá. A Nona Vida de Louis Drax. Eu acho que é Louis Drax, o diretor é francês, né? Mas é baseado num livro. Eu não sei de onde foi escrito o livro. Agora... Mas a ideia é a seguinte: vamos lá. Esse filme... Estamos nos interrompendo, olha só que feio. É um filme novo do Alexandre Aja. Alexandre Aja é um cara que chamou atenção, um francês que chamou atenção com um filme ultraviolento em 2003, chamado Alta Tensão, muito bom filme. Aí foi para Hollywood e fez alguns filmes de terror mal ou menos. Fez Espelho do Medo, Piranha. Gostei do Piranha, apesar de... Eu também. E ele agora foi fazer um filme menos terror, mais fantasia.
suspense. E o filme começa com... Porque a história é a seguinte, é um garoto de 9 anos de idade que ele sofre um acidente e aí você vai... ele tá em coma e você volta no passado para conhecer a vida dele e você descobre que ele teve vários acidentes ao longo da vida, várias vezes que ele quase morreu. Então, é um garoto que, segundo a história, ele seria fadado a se acidentar sempre. E por isso que é aquela história de 9 vidas que, segundo a cultura gringa, o gato não tem 7 vidas, o gato tem 9 vidas. Então essa seria a 9ª vida dele. Então dessa daí, será que ele volta? Porque das outras vezes todas ele voltou. Né? Agora, o problema desse filme é que ele começa com uma fábula interessante, mas ele depois entra num dramalhão chato e acaba que o filme se arrasta e aí fica na dúvida entre ficar na fantasia, no suspense, no drama, e podia ser mais curto e podia ser mais interessante. Eu achei que o Alexandre já ficou devendo dessa vez. É melhor ele fazendo Piranha do que fazendo um filme, entre aspas, sério. Exatamente, ou como diria a nossa saudosa Bárbara Eleodora, como comédia não diverte, como drama não emociona. Mais ou menos por aí. Passando, vamos lá, as outras estreias. Coisa, né? Vamos lá. Temos um filme nacional interessante que é o Shaolin do Sertão. Esse aí é interessante porque ele vem de um cineasta que fez muito sucesso com o Cine Hollywood, que eu assisti, inclusive, muito bom. Pois é, o Helder Gomes, ele depois do Cine Hollywood, ele resolveu fazer um filme agora sobre um cara nos anos 80, um cara que gosta dos filmes de artes marciais. Então, mostrando como é que ele faz, como é que é a vida dele, e ele inserindo a luta, né, as artes marciais, em todo aquele clima de Nordeste dos anos 80. Você que viveu naquela época, os filmes de Kung Fu, de artes marciais, eram bastante populares assim no Brasil? Você que viveu naquela época, você me chama de velho, né? Na verdade é o seguinte, eu vou te falar que quando... Olha só, vamos lá, voltando, essa história parece uma história do Podcastinadores. Quando eu estava em Petrópolis, tinham 2 cinemas que passavam os filmes normais e tinha um terceiro cinema que só passava filmes eróticos e filmes de artes marciais. Dependendo do horário, né? Não sei porque aí é que tá, eu não frequentava esse cinema porque eu era criança e esses filmes eram todos, as 2 categorias eram filmes para menores de 18 anos, proibidos para menores de 18 anos. Mas tinha um segmento, né? Na verdade, eu não vi esses filmes, eu sei que eles existiam, eu sei que eles estavam lá, mas eu não assisti esses filmes, então não sei. Eu era criança. Vamos lá, então. Apesar de ter vivido isso, apesar de você ter me chamado de velho. Não, desculpa. Hoje a gente tá que tá, né? Olha só, o que mais nós temos hoje? Vamos lá. Ouija. Ouija, Origem do Mal, seria uma continuação do filme Ouija, Jogo dos Espíritos, que teve alguns anos atrás. E o que é interessante nesse filme é que é um filme dirigido pelo Mike Flanagan. Mike Flanagan é um nome que a gente ainda não sabe exatamente muito, não é um nome conhecido, mas é um cara que fez o Espelho alguns anos atrás, que é um filme interessante, e esse ano é o 3º filme dele que chega. Ele fez aquele Som da Morte, que tem o garotinho do quarto de Jack, fez um outro Rush, A Morte Ouve, que acho que só tá naquele canal, naquele site da internet que a gente vê filmes, sabe? É o vermelhinho, né? Isso. Não passou no cinema e agora tem o Ouija, A Origem do Mal. Esse eu não consegui ver ainda, mas eu quero ver, porque eu penso continuação do filme de terror meia boca, eu não sei se é um filme que eu quero ver. Agora, dirigido por um cara que já mostrou trabalho, que tem talento, é um filme que entrou no meu radar. Vamos que Ele vamos. conta a história de uma família que faz farsa em jogos de... essas coisas de... eles têm um esquema para enganar as pessoas em contato com aquela tábua do Ouija, né? Pois é, isso. E aí, só que acontece que a caçula da família é possuída por espíritos malignos, então aí o troço vira sério. Certo, essa estreia pra quem gosta de terror. Mas temos vários outros gêneros, olha só. Tem um outro interessante aqui, que é O Mestre dos Gênios, que é um filme que conta a biografia do Max Perkins, que é um cara que é um filme que se passa nos anos 20, anos 30, que é um cara que ele era editor do mercado literário e ele cuidou de gente como Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Thomas Wolfe. Ou seja, só a nata da literatura americana. Pois é, ele tem essa ideia interessante e tem um elenco muito bom, que é o Nicole Kidman, Laura Linney, Guy Pearce, Jude Law, Colin Firth. Então, é um filme que só pelo elenco e pela ideia já vale. Certo. E
temos também o Contador, né? O Contador, outro que também o elenco chama atenção, Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, e é um filme que conta a história de um contador. Esse é ação, tá? O outro era drama. Agora a gente tem um filme de ação onde um contador, que é um cara que ele tem um distúrbio de personalidade. Pois é, e aí ele usa isso como para arranjar um emprego. Um contador, ele é um cara que é um gênio, e aí ele resolve adicionar à vida dele de contador a rotina de matador de aluguel. Olha só, duas profissões que lidam com números, talvez, né? Mas... Lembrando que o ator principal é Ben Affleck, então é o Batman que tá matando, né? E quem tá fazendo parte do elenco é o J.K. Simmons, que vai ser o Gordon, né? Na Liga da Justiça. Ou seja, então, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Vamos lá, o que mais? Vamos lá. Saindo dos Estados Unidos, chegando na Europa, temos Uma História de Loucura, que é um filme francês que fala, que é um assunto um pouco sério, que fala de armênios imigrantes, e tem um imigrante que é morador de Marselha. Aí ele faz um atentado terrorista e ele explode o carro do embaixador turco, só que acontece que ele atinge um ciclista que não tinha nada a ver com a história, e aí você tem aquele drama do ciclista que se acidentou, e agora ele tá com problemas, ele tá paralítico, e é todo o drama moral de você lutar pelos seus direitos, mas até onde você pode atingir outras pessoas. É um drama bem europeu, digamos assim, né? Exatamente. Falar em europeu... Continuando na França, a gente tem Romance à Francesa, que é um filme dirigido, escrito e estrelado pelo Emmanuel Mouret. Fale sobre ele. É uma comédia romântica normal, que é um professor que ele conquista o coração de uma atriz, mas acaba que ele tá bem lá, ele se envolve com uma outra menina, e aí vira aquele triângulo e ele não sabe para qual lado que vai. Com certeza. Comédias românticas. Porque tudo no relacionado à França, a galera do título põe a francesa, não sei o que, a francesa, a saída à francesa, não sei o que, a francesa. Enfim, terminamos aí os filmes europeus ou tem mais? Não, tem mais. Opa! Tem muitos filmes, ainda nas comédias românticas, tem um filme romântico espanhol, que é A Noite de Verão em Barcelona, que essa é a história seguinte, aquele formato clássico de Hollywood, de você ter 6 histórias diferentes interligadas, né? E você tem, que segundo a ideia do filme seria o seguinte: numa noite de agosto de 2013, um cometa atravessou o céu de Barcelona, e aí 567 histórias de amor começaram naquele momento. Olha, e aí só. Eles contam 6 das histórias, não vai contar 567 histórias no filme. Não vai dar tempo. Tem outro que é bem interessante, que o tema é parecido, que se chama Impacto Profundo. Mas, enfim, brincadeira. Só que não são exatamente histórias de amor acontecendo, né? Vamos lá, o que mais? Olha só, ainda não fechando a França não, que ainda tem um documentário depois. Mas assim, mais uma comédia francesa é o Doce Refúgio, que é uma história de um cara que ele tá em dúvida na vida do que fazer, e uma vez ele descobre que existem caiaques e ele gosta da ideia de ter um caiaque, ele compra um caiaque e resolve se realizar no seu caiaque. Parabéns, França! Que mais? Fechando, temos um documentário chamado Humano, uma viagem pela vida, um documentário francês também. Opa, França. Muitos filmes franceses hoje. Que é um filme que entrevistaram mais de 2.000 pessoas em 60 países diferentes para fazer uma análise de como somos, o que queremos como indivíduos e como sociedade. Nossa, parece bem cabeça. Exatamente. Porque eu não tenho mais o que falar. Olha só, o Elvésio fechou agora, mas ele tá de casa nova, só relembrando que é o podcastinadores.com.br. Para você for saber tudo sobre filmes, séries, tem vários episódios lá. Tem um episódio que é muito interessante sobre séries desconhecidas, mas a esse ponto você já deve saber como é que é, porque você já ouviu, foi o maior sucesso de audiência. Teve um convidado, um tal de João de Carvalho. Isso aí é detalhe. Elvésio, olha, muito obrigado. Temos um podcast novo saindo agora. Opa, é verdade. Que mais? Temos um podcast novo saindo amanhã. Falando sobre Star Trek. Star Trek, o reboot, né? Os últimos 3 filmes. Participação especialíssima, né? Participação especialíssima do Guilherme Briggs. Opa, grande dublador. dublador. O Spock
dessa série. Então, poxa, é o cara certo, é o cara pra falar. E o Harrison Ford do Guerra nas Estrelas, né? E o Buzz Lightyear. Eita, muita coisa. E o Freakazoid, ele faz uma piadinha como o Freakazoid no fim, que tá muito engraçado. Que maravilha. Um grande abraço, Elvésio. Valeu, João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em cartaz, Elvésio Parente comenta o que tá rolando nas telonas.